Mas você tava falando, então você foi da pizzaria, saiu, esse cara te deu a chance, você começou de Exato. atendendo em mesa, aí qual foi a próxima posição? A próxima posição é até você chegar Aí a em, próxima, em ser gerente. aí foi dali, né, que começou o inglês começou a sair, Flui. né? Então, o convívio com o americano já era 24 horas por dia, Sim. né? Então, praticamente o brasileiro, o português já não tinha mais. Então, Uhum. é onde que começou, onde que eu fui andando, conversando, e aprendendo as gírias, aprendendo tudo, né? Uhum. E aí, você chega a um certo ponto, você fala assim, poxa vida, já tô falando inglês, tá? E aí você passa a tentar... Você estudava em casa também, assim, algumas coisinhas? Aí que foi aonde? Eu comprei um livro de gramática, né? Não sabia nem o que eu tava fazendo. Eu olhava pra ele, passava lá de vez em quando, fazia uma Encostava. coisa assim, encostava ela ali de novo. E aí, porque eu pensava que só falando inglês já tava perfeito, né? Que no caso, pra onde se eu quisesse parar ali, eu poderia ter parado, né? Aonde eu ia como garçom. Mas vendo como as coisas funcionavam, aí eu comecei a prestar atenção em quê? Nos gerentes, né? Pensei, eu vou trabalhar na cozinha? Eu vou nada, tá doido? Os cabos ali quase morrem trabalhando, sofrendo na ponta de um grill ali, suando igual no calor do caramba. Esquentando a barriga na frente do fogão. Olhando o outro no ali, o grill. gerente ali, todo arrumadinho, bonitinho, cheirosinho, gatinho, né? E aí, aquela coisa toda. E aí tá, foi que eu comecei a encostar mais nos gerentes. Foi onde que eu comecei a pegar mais amizade com o Joe, o Mancuso, né? Eu fui perguntando pra ele, né? Como é que era. Aí ele falou assim, não, então vamos colocar você como treinador. Você vai treinar os garçons agora. E aí foi aonde que eu comecei a treinar garçom. Eu treinando americano, né? Coisa de Mas doido. já falava inglês. Mas já falava inglês, né? E aí indo, e fui batendo, até na hora que ele me convidou a ser supervisor, uma vez. Porque eles precisavam de supervisor 2 vezes na semana, né? E ele apontou pro general manager e falou assim, ó, o Flávio, ele Isso tem foi no Not Your interesse Average Joe's? no Joe's, lá em Acton. Que né? legal. E aí, beleza, aí começou. Aí dali, como corporate trainer, né, que é o treinador da corporação, eu já pensei em coisas maiores, né? Já pensei assim, vou abrir restaurante pra ele, porque eu via como é que era, os garçons saindo de lá, os caras ia treinar um time novo pra poder abrir um restaurante, né? E aí foi na hora que eu vi. Aí eu abri o primeiro, foi meu Deus do céu, como é que eu vou o nome do... Acho que foi lá em Norwell, um Joe's lá em Norwell, foi um dos primeiros que eu abri, né? E aí começou, aí foi destacando, chamando, falando. Você como gerente deste restaurante? Não, ele era como treinador. treinador. Ah, Treinador. tá. Dos né? garçons. Dos garçons. Então, como tava fazendo um serviço muito bom, né? Que aí os outros, os outros pica grossa, né? Os caras maiores, não era nem gerente, nem general manager, os diretores, né? Que iam pra ver como é que tava o treinamento pra abrir um restaurante novo, viu a ganância que eu tinha, viu a vontade que eu tinha de querer crescer, né? Nesse caso foi o Joe Gartland, que foi um cara um dos diretores do Joe's, que me deu bastante apoio também, né? Aí ele me ofereceu como ser gerente, na hora que a gente abriu o Joe's de Westboro. Mas aí a loja era sua ou você era um dos gerentes? Um dos gerentes. Um dos gerentes, né? ok. A loja sempre era do general manager. Né? Aí abri como gerente, aí dali aí fui pra frente, né? Passei pra outra loja como gerente, passei pra outra. Nessa companhia eu trabalhei por volta de 13 anos, 13, 14 anos. Ok. Depois eu vou fazer 20, né? Então tem 4 que eu tô no Burton's. Não, foi 16. 16 anos que eu trabalhei no Joe's. Agora, pra galera de casa, explique a eles o que é um gerente e um general manager. Que é... Tá, o gerente, assim, no círculo do restaurante, né? Então sempre tem o general manager, tem o assistente general manager e tem o gerente, né? E aí vem os supervisores, né? Que geralmente o top é o general manager, o chefe da cozinha, porque ali tem que ser um casamento, né? Que eu vou te explicar isso depois. E depois vem o assistente general manager, o gerente e os 2 supervisores que tem, né? A diferença é o primeiro gerente é o Toma conta daquela loja. É o badeco, né? Que é o que tá ali na fronteira mesmo e tá recebendo o cliente mesmo e é o que você tem que ter mesmo sangue na veia, né? E o assistente general manager é a pessoa que
tem um pouco mais de responsabilidade do que o outro gerente, né? Que, por exemplo, é o bar manager, né? Você pensando no restaurante em total, né? Você dividindo as prioridades que entram como revenue, que entra como... Como é que fala revenue em português? Entrada de dinheiro, não Entrada sei. de dinheiro, né? O seu lucro. Lucro, né? isso. Então você pega 60% é comida e os outros 40% é bebida. Então um pedaço bem grande que o álcool tem dentro do restaurante, né? Então assim, o que completa a comida é a bebida, o que completa a bebida é a comida. Né? Então, que dá o seu 100%. Agora assim, você como gerente, você admite e demite ou não? Não. Seu problema é lá na Não, frente. Quem não. faz isso É o é... gerente. Não, Como assim? O seu problema é atrás, não é os seus gerentes que fazem a contratação das pessoas, ou é você? Eles selecionam Você dá um aval. e eu dou o aval. Isso. Exato. Eles selecionam, eles podem fazer a seleção, eles podem... Eles quem? Qual? Os dois O gerentes. que está abaixo de você ou o Exato. gerente? Os Tam- dois, o gerente os também? dois, os dois Costuma que envolver estão abaixo. todos, né? Faz uma entrevista inicial. Porque geralmente quem na entrevista inicial começa com o gerente, né? E depois passa para o outro, ou pode ser os dois juntos, né? E aí eles marcam a entrevista final com o general manager, né? E nesse ponto é onde que entra o nosso conhecimento. Acontece essas brigas de um gerente, aí tem o cara que é o assessor. É tipo o seu assessor direto, né? O assistente, é o AGM que eles falam. Exato, é o seu assessor que vai lidar com esse gerente daquela loja. Não, porque eles não se dão juntos. Eles são. O nível deles são o mesmo, entendeu? Uhum. Só que o assistente general, que é o AGM, ele puxa um pouco de mais responsabilidade para ele, porque ele tá visando querer ser um general manager, Aham. entendeu? Mas eles dois têm a mesma função nesse caso. E Então quando- é mais dele ele seria o próximo. O próximo. E mesmo que eles tenham, Exatamente. ele tem, vamos dizer, as habilidades um pouquinho a mais, então Exatamente, se acontecer você sair de lá, aquele cara provavelmente seria o próximo. Exatamente. Geralmente, um general manager toma conta de quantas empresas? Não, é só um. Uma loja. É uma loja. Ah, uma loja. É, porque aí Agora, você tá pensando em exato, district manager, exato. né? Aí no caso. Ainda tem um pica acima disso, é? Tem. Você What quer the que eu heck? te fale como é que é? A hierarquia? Pica, né? É. Hierarquia. Então vai lá. Começa com o CEO, né? Aham. Que é o Chief Executive Officer, né? Que é o cara que funda, né? Uhum. Aí depois vem os diretores, né? Que no caso, Vocês que não são- têm VP, então? Não temos. Não, ok. Não. No caso é o Kevin, mas a Denise, e aí vem os demais para baixo, né? Que no caso vem os diretores, que são geralmente são por áreas, né? Uhum. Então, o nosso diretor aqui, que é muito amigo nosso, ele tem essa área que é o North Andover, Westford, Burlington, e vem descendo, aí vem Framingham, Shrewsbury, e vai Mount Pleasant. E aí vai é descendo pra cá. Operations Director? Ele é o exatamente, Que Director você, of também, Operations. que você também visa chegar. Exatamente. Quem? Que, É uma é escada. lógico. A hierarquia, é. A Aham. hierarquia. Então, nesse ponto, né? O general manager, ele toma conta daquela loja ali. Né? Então, ali é onde que você tem que saber. O que que você tem que saber para você poder fazer isso aí? Para você estar gerenciando uma loja dessa, né? Primeiro de tudo, na nossa companhia, você não entra como general manager se você não for chefe da cozinha. Por quê? Porque você tem que entender o que está acontecendo lá atrás, você tem que entender, você saber todas as receitas. O Clássico pode perguntar qualquer coisa ali para mim que eu respondo para ele a quantidade de receita, a quantidade de qualquer coisa, na hora eu respondo para ele. Como é a carne, como é isso, como é não sei o que, tudo Como você... é que é o tempero, como é que é preparado, como é que faz um dress, o que vai num dress, no molho de salada, né? Então, o nosso restaurante, né, o que eu estou trabalhando hoje, que é o Burton's, ele visa muito em alergia, né, que é uma coisa que tem muito grande hoje, né? Então, assim, é uma coisa que se diferencia bastante das outras companhias, né? Então, assim, você tem que saber. Né? Porque se você não souber, hoje um pedaço de alho, para quem tem problema, para quem tem alergia com alho, pode te matar. Quem tem problema de comer camarão, que não é seu caso, né? Não, eu Você gosto ama demais. camarão, se tiver alguma pessoa que tiver com alergia de camarão e comer um camarão que passou numa tábua que o camarão passou, que chama Pelota toda. cross-contamination, que é a contaminação cruzada, né? Você mata a pessoa. Então, assim, o nosso restaurante é bem visado nisso, né? Então, é bem
bem tranquilo, né? Então, assim, no nosso grill da nossa companhia, não vai manteiga de jeito nenhum. Não vai não vai nada nele. A gente não coloca queijo em cima, nada. Tudo separado, né? E como é que chapa? Bota o que na chapa? Bota a carne. Só a carne? Azeite, óleo. Óleo? É. Óleo. Mas não é usado... É porque tem gente... O vegetal normal? E óleo é um óleo diferente também, né? Não É o nosso, é o blender, que é o infuso do canola oil com azeite de oliva. O nosso produto é bem produto de primeira, de Que qualidade. é só pra bem não mais grudar caro. mesmo, né? É Não, só mas geralmente também o jeito que passa o óleo ali, só pra ela não grudar, entendeu? É isso que eu tô... Exatamente. É uma coisa que não tem muita alergia nela, né? Então, A chance é bem pequena. bem pequena, né? Então, aí, por exemplo, a função do General Manager, né? Ele tem que estar mais ou menos de trás das cortinas, só olhando e vendo o que está acontecendo. O maestro. O maestro, exatamente. E aí, ele entendendo o que está acontecendo, porque para você ser um general manager, você tem que saber do começo, da pessoa que lava o prato, da pessoa que está fazendo a comida, Do que monta. da pessoa que fez aquela preparação antes, né? A pessoa que está lá na frente atendendo o cliente, a pessoa que está de trás do bar fazendo as bebidas, a pessoa que fez a preparação das bebidas antes. Então, isso tudo, o General Manager já tem que ter passado por isso, né? Porque ele só consegue chegar nessa posição na hora que o seu diretor chega e fala assim, por que que o seu food cost está desse jeito? Por que que o desperdício da sua comida está nesse ponto? Você já tem que estar com a resposta na ponta da língua. Você já tem que ter feito seu dever de casa antes dele botar o pé dentro do restaurante. Mas o porquê, né? Porque tudo que vai ali dentro do restaurante é o ganho que eles têm, né? Então, o General Manager é a pessoa que tenta minimizar o máximo possível dos custos de prejuízo e poder também fazer com que o restaurante anda sem passando necessidade. Perder a qualidade e maximizar o lucro. Não perder qualidade. Isso, não perder a qualidade. Manter a qualidade. Maximizando. Maximizando que fala? E aumentando o máximo possível do custo que a pessoa vai tá recebendo. Se entra um cara lá que é, vamos dizer, chefe de cozinha. Ele é um cara, ele manja, mas ele tem que seguir a receita do restaurante. Ele não pode criar. Eu acho que um alhinho aqui ficava bom. Não. Exato. Ele pode até fazer isso. Ele pode criar? Ele pode fazer isso, mas antes dele fazer isso, ele tem que ter apresentar o prato. Exatamente. Tem que ter o aval. Ele tem que apresentar o prato. Que Não, eu tenho um prato novo para botar. A nossa Vocês fazem essa carne, mas eu acho que ela ficaria boa assim. Aí o que você faz? Você pega e fala assim, para um dos diretores, vem que um dia que eu quero te apresentar uma comida. Você senta lá, o cara fala assim, rapaz, vamos conversar com a Denise, vamos conversar, vamos falar com uma pessoa, né, que é responsável por isso. A gente dá oportunidade para isso.